Eu não sou neurocientista, eu vou falar um puta de um achismo aqui, mas não dá pra gente pensar, né, me corrija se eu estiver errado, que só o córtex pré-frontal é responsável por fazer a gente criar algo ali, no caso, igual ele tá psicografando alguma coisa, certo? Mais ou menos. Assim, quando eu falei do pré-frontal, só para dar um exemplo, o cérebro, na verdade, ele funciona como um todo, é como se fosse uma orquestra. Então, várias áreas estão atuando ao mesmo tempo. Só que essa é uma das diferenças que deu, né? Que sugerem que o médium experiente, ele pode desconectar essa parte, assim, de ficar prestando muita atenção ali, dar uma relaxada, seja lá o que for, acontece ali, né? Mas não seria só, né, o pré-frontal, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que tem vários estudos, não só sobre mediunidade, mas sobre outras coisas, mostrando que a gente consegue produzir fenômenos muito complexos, inclusive de forma automática. Tem um... Tô tentando lembrar aqui de um estudo aqui específico. Se eu lembrar depois, eu falo. Mas tem um fenômeno que chama efeito ideomotor. Eu tô dando os nomes complexos, mas a ideia não é vocês se preocuparem com os nomes. Se uma hora quiser procurar essa informação depois e tal, Total, aí você já tem a palavra ali. Efeito ideomotor é um fenômeno super complexo, mas que ele é totalmente automático e inconsciente. Você faz totalmente sem querer. Que é quando o seu corpo reage a coisas que você inconscientemente está pensando. Vou dar um exemplo. Brincadeira do copo. Tabuija. Lembra disso? Sei, Você fez brincadeira do copo? Eu fiz quando eu era criança. Fiz. Então você coloca o dedo ali e o negócio vai, né? De fato mexe. Claro que você pode fraudar. Conscientemente fazer o copo ir numa direção, ou no caso da tabuija, o cursor dela pode ir numa direção de propósito. Claro que pode. Só que a gente tem um monte de estudos mostrando que isso pode ser feito inconscientemente, sem querer. Por que é sem querer? Quando a gente fala sem querer, é meio Chaves, assim, sabe? Sem querer querendo. Então, conscientemente você não está fazendo, mas a sua consciência é só um pedacinho dos processos que estão acontecendo. Tem um monte de processos inconscientes acontecendo. Isso vale para pêndulo também, né? Então, a gente tem uns estudos muito legais mostrando que a direção que o pêndulo balança, se você pede uma pessoa para segurar um pêndulo e tal, ela é muito sensível a sugestões. Então, se você faz alguma sugestão psicológica para o pêndulo balançar para frente e para trás, mas pede para a pessoa ficar parada o máximo possível, mas fala com ela que o pêndulo vai começar a fazer assim, o pêndulo começa a fazer assim. Se você fala para o pêndulo ir nessa direção, o pêndulo começa a ir na direção, a pessoa tenta ficar parada o máximo possível. Só que micromovimentos inconscientes produzem o fenômeno. Mas isso não deixa de ser muito interessante, né? Tipo, caralho, o nosso subconsciente, alguma coisa que a gente não tá consciente, tá fazendo a parada mexer. Tudo, totalmente, né? A gente pensa em hipnose, por exemplo. Também. Cara, a hipnose é muito foda. A sensação de involuntariedade que a hipnose tem é por causa disso. Não tem nada sobrenatural, paranormal acontecendo ali, mas você deixando o cenário aberto para que a sugestão entre, para que o hipnotizador coloque algumas sugestões. Por exemplo, levitação de mão. Levitação de mão é um fenômeno clássico da hipnose, né? Você fala para a pessoa que o braço dela está ficando cada vez mais leve, que tem um balão amarrado ali puxando o dedo dela, um balão de gás assim. E aí a pessoa começa a perceber o braço dela levantando e ela assusta. Eu lembro da primeira vez que o meu braço levantou, porque eu, além de hipnotizar, eu gosto muito de ser hipnotizado. É muito legal, assim. E eu sempre me sujeitava como voluntário nos cursos, enfim. O professor precisava de alguém para ser hipnotizado, opa, eu. Né? E eu lembro da primeira vez. E aí eu fiquei, cara, tipo, meu braço tá levantando sozinho. Só que é o sozinho que no fundo você sabe que é você. No fundo você sabe. Que se você quiser parar aquilo ali, por exemplo, você para. Concordo. Pra completar, eu já fui hipnotizado uma vez. E eu senti isso. A não ser numa situação que ele fez eu sentir uma sensação de êxtase, que eu só tinha sentido até então, sei lá, em coisas mais espirituais, assim, de meditação, de às vezes tendo um insight super demais. E aí o hipnotizador fez eu entrar nesse estado de êxtase, tipo, de chorar, de tipo, caraca, parece que eu acabei de descobrir o segredo do mundo, sabe? Uma coisa assim. Então, tem isso também de que, quando ele falou pra eu tentar me mover e meu pé tava grudado no chão. No fundo, eu sabia que se eu quisesse, eu iria. Mas nesse caso, tipo, ele fez eu sentir algo muito interno e foi muito legal. Então, esses processos internos, eles são possíveis. Tanto que você me deu a entender que você já tinha experimentado antes, espontaneamente, uma coisa dessas, né? Então, já fazia parte das opções, das possibilidades suas, né? Você já tinha o que precisava
ter para ter essa experiência. E, inclusive, a memória. Então, o que o cara precisou fazer foi só acessar essa memória de novo e sugestionar que é possível acontecer de novo. Já tá aí o pacote. Não foi ele que colocou, entende? Então, a gente tem uma quantidade gigantesca de processos inconscientes rolando aqui agora, nesse minuto. A gente tá pensando coisas, sentindo coisas e a gente só tem acesso a um pedacinho consciente disso. E aí você pode manipular essa outra parte com o mínimo de conhecimento psicológico e usando técnicas de sugestão. Então, o nosso inconsciente ele é muito poderoso. E um monte de coisa que a gente experimenta no dia a dia, as nossas antipatias e simpatias por pessoas que a gente acabou de conhecer, aquela sensação estranha de se sentir bem ou mal num lugar que você acabou de entrar, tudo isso é gerido por processos inconscientes, que você só tem acesso consciente a um pedacinho, que às vezes é a emoção que aquilo desperta. Você não sabe de onde que veio, mas está lá.